uma alegria imensa estar recebendo a nossa convidada, Maria Tereza, de fora, que vamos conhecer. Esse é nós estamos iniciando, fizemos várias palestras esse semestre, e agora estou iniciando com alguns bate-papos também, onde alguém que é membro, analista, no caso a Silvia Batista, né, que eu vou apresentar agora, ela está convidando a Maria Tereza para esse bate-papo. Então, a Silvia de Melo Silva Batista é psicóloga pela PUC, é analista junguiana da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, né? É mestre especialista em psicologia clínica pela PUC, é escritora, não só escritora como psicóloga, mas escritora na literatura, né? São duas escritoras, né, Silvia? Sim, com certeza. Atualmente, ela é trainee, está no 3º ano do curso de formação em eutonia, né, pelo Instituto Brasileiro de Eutonia. E ela, recentemente, no ano passado, o último livro, o mais recente livro dela, se chama Venenos e Antídotos, Ensaios da Clínica Junguiana e Mitologia Grega. Foi publicado pela editora Arteira, Arteira e Apres juntos, né, Silvia? Uhum. Arteira e Apres. E, bom, Silvia, vou passar para você. Você abre o tema, apresenta Maria Tereza, mas eu quero, só de saída, agradecer muito a presença da Maria Tereza. A SBPA fica honrada de receber, e de receber todos vocês no final de uma semana, prontos para continuar no conhecimento aqui. Então, obrigada pela vinda de todos. E a Deusa, que acabou de nos ajudar, Deusa Robles, também é analista da sociedade, e ela vai estar aqui colaborando com a gente para a comunicação com o chat. Como temos um número grande, quem quiser, depois de uma apresentação, vai poder também falar, perguntar, conversar, enfim. Mas muitas pessoas preferem escrever, e principalmente quando tem muitos, então a Deusa vai estar ajudando a coordenar, lendo de quem não quer falar. Então, pronto. Silvia. Bom, então eu vou tomar a palavra e, em primeiro lugar, agradecer muito a Bia por esse espaço, que é um espaço nosso, de todos nós, sem dúvida nenhuma, na sociedade, mas ela está coordenando esse departamento dos cursos, das atividades na sociedade já há algum tempo, e ela foi, assim, extremamente importante para que essa conversa acontecesse, assim, cuidou, assim, de todos os detalhes, de cabo a rabo, e, então, queria muito agradecer a Bia pelo cuidado, pela generosidade, pelo convite, né, que ela me fez e que tornou possível a gente estar aqui. E, claro, também a Maria Tereza, que aceitou o convite na hora que eu falei, vamos conversar sobre eutonia lá na SBPA, ela, vamos sim, quando e tal, e aí foi muito, também está sendo, né, muito generosa e está sendo muito bom poder trazer a Maria Tereza para cá, para esse espaço, e para a gente, né, abrir a casa da gente para falar sobre eutonia, que é uma coisa maravilhosa, como vocês vão bem ver, quem não conhece, e então a ideia é a gente bater um papo mesmo. Eu vou fazer algumas perguntas para ela vai contar um pouco para a gente da eutonia, e a gente vai trocando as ideias, né? A ideia é que a gente possa conversar durante 1 hora, mais ou menos, e aí a gente pode abrir um espaço para perguntas, para curiosidades, coisas que vocês quiserem trazer. Eu acho que vale... Esses dois PDFs que eu te enviei,
abrir o microfone na hora que tiver uma pergunta no final, e aí, ou então, como a Bia falou também, mandar por escrito no chat, né? Eu queria apresentar a Maria Tereza, né? Ela é eutonista, formada pela Escola de Eutonia do Brasil, membro da equipe do Instituto Brasileiro de Eutonia, né, que dá formação e pesquisa, é fisioterapeuta pelo Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação, é fasciaterapeuta pelo método Dani Bois, especialista em metodologia angelviana pela Faculdade Angelviana, mestre em psicologia pela Universidade Federal Fluminense, e, como ela também se descreveu, ela é uma pesquisadora tendendo à incansável do corpo, do movimento e da palavra. Então, além de ser, eu vou acrescentar aqui, além de ser a minha professora no meu curso de formação, minha coordenadora também, minha orientadora de trabalhos, quem lê todos os meus trabalhos e me dá muitas orientações preciosas. Então, vocês vão ter o prazer de conhecer a Maria Tereza, e eu já vou começar o nosso bate-papo trazendo uma pergunta talvez muito óbvia, mas muito necessária, que é, afinal de contas, o que é eutonia, né? E a que público ela se destina, e vamos começar por aí, tá bom? Tá bom. Antes de eu responder, eu vou agradecer a Sílvia, que fez o convite, que recebeu da Bia. Na verdade, a Bia convidou a Sílvia me convidou, e eu fiquei muito feliz com essa possibilidade desse encontro. Os encontros são muito valiosos, né? Quando a gente se reúne em torno de afinidades, de curiosidades. Então, realmente, a gente está vendo, quero agradecer também a todos que estão chegando, que já chegaram, e o número de pessoas que está chegando mostra que, sim, temos muitos interessados nesse encontro, né? Bom, o que é a eutonia? Eu fui estudar um pouco, me preparando para esse bate-papo, e encontrei uma definição da Gerda que eu gostei. Ela disse: eutonia é tensão equilibrada. Eu gostei muito, porque a gente volta a usar o termo tensão, né? Que é um termo que em alguns ambientes andou um pouco demonizado, como se tensão fosse uma coisa ruim. Não, excesso de tensão, sem dúvida, é uma coisa ruim. Que as tensões permaneçam também é uma coisa ruim. O corpo é um processador, né? Você se tensiona e processa essa tensão e se desfaz dessa tensão, não tem por que ficar acumulando. Então, eu gostei dessa definição da Gerda, e conforme eu fui lendo um pouco mais, né, ela trouxe uma coisa que eu também achei muito legal, que eutonia é um processo de amadurecimento. E isso é muito interessante porque coloca a gente, por exemplo, quando você faz um trabalho corporal, você começa a se dar conta da importância do espaço. E o espaço exterior, ele inclui superfícies de apoio. Isso também é importante. Então, durante muito tempo, para mim, um trabalho corporal, como é a eutonia, é uma abordagem corporal, acho que assim se diz melhor. Para mim, essa abordagem corporal dizia respeito principalmente a espaço, e o espaço incluindo superfícies de apoio. Mas o tempo também é muito importante. Então, quando eu encontrei essa maneira da Gerda dizer eutonia é um processo de amadurecimento, eu falei, olha só, aí está o tempo, né? Porque a gente sabe que uma banana que amadurece em paz é muito mais saborosa do que uma banana que você faz amadurecer à força, né?
E, nesse sentido, eu já dou uma pista, uma dica do que é eutonia. Eutonia envolve um respeito pelo tempo próprio de cada um. O que às vezes cai num equívoco, é um equívoco que eu acho importante desfazer, elucidar, que é o equívoco de que tudo deve ser feito lentamente. E não é bem assim. O lento ele tem uma função nos processos pedagógicos, nos processos de aprendizado de algo. Mas também não se trata de que o aluno fique preso na lentidão. A lentidão é um recurso como muitos outros, né? Então, por enquanto, fala. Então, você falou aí da Gerda, né? Você falou a Gerda, né? Você citou ela 2 vezes. Então, conta pra gente um pouco quem é a Gerda e como é que, em que momento histórico que a eutonia surgiu. Talvez quando você falar da Gerda, você possa trazer um pouquinho dessas informações. Sim. A Gerda é uma senhora do século passado, do século XX, né? Ela uma vanguardista, uma visionária do século passado. Ela nasceu em 1908 e morreu em 1994, na Alemanha. Ela era alemã. Nasceu e morreu em Wuppertal, mas entre uma coisa e outra ela viajou muito, inclusive a escola de eutonia que ela criou foi criada na Dinamarca. Então ela nasceu como filha de músicos, ela diz, no pouco que ela deixou escrito, você encontra, desde antes de nascer eu já ouvia música diariamente. E assim como ela diz, depois que eu comecei a andar, eu logo comecei a dançar. E todo dia eu dançava ao som do meu pai, praticando piano, principalmente Mozart, né? E os pais dela eram muito amigos do Otto Blensdorff, que vem a ser uma pessoa que tinha uma escola Dalcroze. Dalcroze foi um cara que sacou que ele trabalhava no Conservatório de Genebra e ele começou a perceber que se os eu tenho que ir um pouquinho no Dalcroze porque ele foi uma super influência da Gerda, né? O que ele percebeu foi que os músicos, diz ele, tinham aprendido a ler e a ver, mas não tinham aprendido a escutar. Isso está no site dele, né? E aí ele começou a perceber que não bastava ao músico trabalhar com seu intelecto e com as suas emoções, que isso não era suficiente para uma boa performance, que ele tinha que envolver o corpo. Já a Gerda, depois do Dalcroze, ela vem a dizer o que não é vivido integrando o corpo, passando pelo corpo, fica apenas como informação intelectual, não é uma experiência completa, né? Então, o Dalcroze ele começou a pesquisar como trabalhar corporalmente com os músicos, chegou a estabelecer um método, o diretor do Conservatório de Genebra achava um absurdo o método, mas os alunos começaram a ver que a performance deles melhorava muito e também que a vida deles foi melhorando muito. Eles iam se fazendo mais abertos como alunos, tudo isso, né? Então, os pais da Gerda decidiram, antes dela existir, eles já tinham decidido, nossos filhos estudarão numa escola Dalcroze. E a Gerda, aos 3 anos, ela fez o primeiro contato com o trabalho do Dalcroze, e ela começou a pedir para os pais dela, ela ia acordava o pai, o pai dizia, não, você tem que estar um pouquinho maior, já posso ir para a escola, Dalcroze, não sei o quê. Até que um dia, ela conta numa entrevista que eu estava lendo, o pai falou, vai para a escola que você quiser, mas me deixa dormir, né? E ela ficou numa escola Dalcroze, na escola do Otto Blensdorff, dos 7 aos 21 anos. São 21 anos.
são 14 anos de escola. Ela se formou na rítmica de Dalcroze. Essa foi a primeira profissão dela, né? Ela atuou como professora de rítmica, como professora de movimento e, posteriormente, ela criou a escola dela. O que acontece? Ela ia assumir um posto de trabalho em 1933, quer dizer que ela já tinha 25 anos, na Alemanha, como assistente de um grande diretor de teatro, de ópera, o nome dele já me esqueci. Ela tinha assinado esse contrato, foi quando Hitler subiu ao poder, e ela percebeu que a Alemanha não era um ambiente favorável para quem queria pesquisar e trabalhar em novas formas pedagógicas. Então, além disso, isso estava acontecendo, e ela também tinha uma situação de saúde. Ela teve uma questão cardíaca, uma endocardite, ou seja, uma inflamação numa membrana do coração, decorrente de uma febre reumática. E os médicos tinham dito: você vai viver pouco e vai terminar sua vida numa cadeira de rodas. Ela morreu com 86 anos, né? E indicaram para ela que se mudasse para um país de clima mais ameno. Aí convidaram a ela para dar um curso para professores de escolas maternais num lugar chamado Sealand. E ela achou que fosse New Zealand. Ah, que bom, lá eu vou encontrar um clima mais quentinho. E Sealand vinha a ser uma região da Dinamarca super fria. Quando ela viu, ela tinha aceito esse convite, ela foi fazer isso, ela criou a primeira escola de eutonia lá, porque, para situar um pouco quem é a Gerda, faltou uma informação. Em Wuppertal, cidade dela, Wuppertal era um centro importante na dança moderna. E ela gostava muito da dança, mas ela ficava observando nos teatros, nos congressos de dança, que ela podia saber direitinho quem era aluno de quem. Então, ela dizia: poxa, mesmo os professores que estão interessados na expressão da individualidade marcam os seus alunos. E aí ela diz: muito cedo eu comecei a pesquisar que eu queria desenvolver um trabalho que não estivesse baseado na imitação. E ela se refere, para agregar os significados de eutonia, ela diz: meu trabalho é um trabalho de pedagogia do movimento. É assim que ela coloca a eutonia, né? Mas uma pedagogia que ela já tinha definido, que não se basearia na imitação, como eram muitas aulas, e, ao mesmo tempo, ela estava, como ela dizia, eu tinha essa questão, aprender a sobreviver. Ela começou a sacar umas coisas muito interessantes. Por exemplo, que você pode... eu não gosto de usar relaxar, nem a Gerda gosta dessa palavra e nem eu, mas também não é de estender. Mas, enfim, ela começou a perceber que você pode regular as suas tensões. Numa ação, tem tensões das quais você pode abrir mão, outras não, são necessárias, né? E que isso você podia fazer tendo consciência da sua ossatura e tendo consciência dos seus reflexos antigravitacionais. Só que no momento, ou seja, ela foi se aproximando do conceito de tônus. No momento em que ela já estava praticando isso, ela e outras pessoas, né? A neurologia ainda não tinha sacado nada sobre isso. Tanto que a entrevista que eu li é muito engraçado, porque o entrevistador pergunta: então, quando o tônus surgiu, alguma coisa assim, ela diz: a realidade científica do tônus
foi estabelecida por 2 neurologistas suecos não me lembro, nos anos 80. Mas o tônus existe desde que o ser humano existe, né? Então ela fala no tônus, esse conceito de tônus, digamos, mais fisiológico, do tônus muscular, e logo adiante ela fala de um psicotônus. Ela diz qualquer variação na emoção interfere no tônus. Quando eu li isso, eu pensei, você vê uma escada dura de subir, se lá em cima está alguém por quem você está apaixonado, você sobe de uma certa maneira diferente se lá em cima tiver, sei lá, um cara entregando as contas que você vai pagar, né? Quer dizer. Então, eu acho que assim a gente situa um pouco. Fala. Pode falar. Então, né, você me deu um gancho aí para a minha próxima pergunta, que era numa direção assim, de justamente pensar como é que a eutonia, aí eu vou puxar a sardinha para a minha brasa, como é que a eutonia faz essa relação corpo-cabeça, né? Que a gente ficou tão... com o corpo e a mente ficaram tão separados, né, assim, de anos para cá, né, de décadas, uma das vivências que eu tive na eutonia, que é uma sacada também, eu acho que talvez, praticando eutonia, né, e fazendo a formação, esse caminho da psique para o corpo é mais difícil do que do corpo para a psique. Não sei se você me entende. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que a eutonia trabalha essa ligação psique-corpo, né? Corpo e as emoções, e essa questão de quem procura a eutonia está com alguma dor sempre, né? Essa é uma dor física, ou a dor psíquica também cabe na eutonia, um pouquinho nessa região que eu queria que você pudesse falar alguma coisa. Eu não... se você puder falar um pouquinho mais, porque é o bate-papo, né? Sobre o caminho, que eu compreendi assim, o caminho do corpo para a psique seria mais fácil ou mais aberto do que da psique para o corpo, foi isso? Essa é uma vivência minha, né? Assim, porque eu sou treinada para olhar para a psique, né? E para trabalhar a psique, para fazer essa ponte entre o mundo e a psique, o simbólico, né? Então, quando eu me detive no trabalho corporal, né? A minha vivência é que, a partir do corpo, a gente enxerga mais o psíquico do que estando com a visão centrada no psíquico, a gente enxerga pouco o corpo. É como se a gente tivesse uma vida, quer dizer, eu percebo que as pessoas estão muito desconectadas dos próprios corpos, né? A gente não se lembra que a gente tem um corpo que nos acompanha e que é o nosso canal de expressão no mundo 100% do tempo, né? E é como se, quando a gente está tendo uma vivência corporal, por exemplo, com a eutonia, a gente se lembra que a gente tem psique. O corpo nos lembra que essas duas coisas estão ali, entendeu? Nesse sentido. Tá. Eu hoje encontrei, engraçado, que eu já li essa entrevista, eu vou até mostrar a capa, depois quem se interessar me pergunta pelo e-mail. Eu ganhei há muito tempo, essa revista é uma revista de dança, Nouvelle de Danse, uma revista francesa, isso é do verão de 1996, e é curioso que eu já li essa entrevista da Gerda que tem aqui muitas vezes, e só hoje eu vi uma frase dela que, quando eu reparei, eu falei, gente, que danada. Ela diz, o espírito necessita do encorajamento do corpo, né? E isso tem a ver
com o que você acaba de me dizer. Então, na eutonia, eu sinto que a gente se divide a gente se dirige à totalidade do ser, que tem aspectos. A Gerda colocou como aspecto físico, aspecto emocional e aspecto intelectual, seriam aspectos dessa totalidade. No momento que ela colocou isso, eu pensei, bom, nessa entrevista ela nem estava ligada no aspecto intelectual, porque também tem isso, né? Agora, eu gosto de um modelo, porque a tal história, eu estou trazendo a Gerda, eu me apoiei numa entrevista traduzida do alemão para o francês, já com a tradução de uma outra pessoa. Então, eu acho que vale a pena eu trazer também como que eu vejo isso, né? Então, isso muito a partir de uma relação de muitos anos, dividindo consultório com médico, psiquiatra, homeopata, que me ensinou muitas coisas, e a gente chegou a estabelecer, Rafael Vergara, já morreu, chileno. Muitas vezes ai meu Deus do céu, Rafael, queria ter conversado ainda essas coisas com você. Mas, enfim, a gente trabalhava com uma maneira de olhar que era o corpo físico, né? Uma mente consciente e uma consciência profunda. Essa maneira de ver me serve bem e acho que ela tem afinidade, tem quase que uma superposição com o que a Gerda coloca como partes do ser, né? Mas quando você trabalha com a pessoa, você não está trabalhando só com o corpo, é nesse sentido que eu digo, a gente não divide, né? Ninguém divide, na verdade, quer a gente saiba disso ou não. Agora, quando você sabe que você não divide, isso potencializa as ferramentas que você usa para tratar, para ensinar, para cuidar, né? Eu sei que eu estou me dirigindo a uma memória de vida, eu sei que tem ali um fulano diante de mim que traz com ele o pessoal dele, né? Quer dizer, traz inclusive o pessoal que ele já conheceu e o pessoal que ele ainda não conheceu, que são o que a Adélia Prado, nossa poeta, chamou de memórias do futuro, né? As nossas intenções. Então, a eutonia não divide isso. Por exemplo, eu achei muito legal uma resposta da Gerda, o entrevistador perguntou a ela, mas e se o seu aluno quiser falar? Ele quer falar durante a sessão, quer falar dele, como é que um eutonista vai agir? Ela diz, bom, a gente vai ouvir, e eu concordo com ela. E eu acho que é por isso que a gente está aqui, inclusive hoje, pela necessidade que a gente tem de praticar a qualidade do ouvir e do ser ouvido, né? A gente vai ouvir com atenção, aí já estou trazendo mais palavras minhas, a gente pode, olha que bonito, apoiar o indivíduo usando coisas que ele nos disse, isso é muito interessante, mas a gente não vai... Isso ela disse, vamos nos situar, isso era anos 80, as coisas vão mudando, a necessidade de cada um é diferente, a gente não vai ficar pedindo para ele falar. Isso a gente sabe, a individualidade é soberana. Eu me lembro que eu tinha uma pessoa que eu atendia, tem essa questão, eu já ia dizendo paciente, eu sou fisioterapeuta, mas na eutonia tem essa questão, não chama de paciente, chama de aluno, né? E essa moça, eu atendi ela há muito tempo individualmente, e eu tinha uma vontade danada de perguntar coisas para ela, mas eu pensava, não, mas isso é um trabalho corporal, ela não vem aqui para falar comigo. Até que um dia, não resistindo, eu fiz uma pergunta a ela. Que bom que está me perguntando.
E aí ela se colocou e colocou coisas tão importantes, e hoje em dia eu já vejo, por exemplo, eu precisei ter já 2 netos para começar a ver que o desenvolvimento da fala fazia parte do desenvolvimento do movimento. Você vê, nossas cordas vocais são tecido muscular, né? Na verdade, no fundo, tudo isso alude à comunicação, né? O movimento é comunicação. Eu quero pegar isso aqui, quero trazer na minha boca, enfim. Agora, você me perguntou da dor, né? Isso, o que leva a pessoa à eutonia geralmente é a dor? Pode ser, embora no nosso pequeno ensaio, porque a gente é amiga, né? A gente já bateu uma bolinha de como que isso tem muitas formas e vem mudando, né? Porque a gente vê chegando na clínica tanto pessoas que têm a queixa mais óbvia, ou ortopédica, ou física de dor, ou tem um sofrimento que não é apenas físico, porque passar pelo corpo sempre vai passar, ou a pessoa vem, e eu fico muito contente quando isso acontece. Bom, eu fico contente com qualquer um que chega, sinceramente. Mas é muito bom quando chega alguém, eu quero me aprimorar, eu quero desenvolver coisas, eu quero silêncio. Essas questões também fazem a pessoa chegar. A dor, para muitos, é uma maneira de chegar. Chegar no meu consultório, não exatamente, se a porta para ele for essa, ótimo. Mas chegar mais para perto de si. Às vezes dá um trabalho danado. Tem gente hoje em dia que anda mais rápido. Dá muito trabalho você fazer a pessoa perceber que ela tem outras maneiras de se sentir que não pela dor. Você se encontra com isso para tratar, que é uma hipervalorização da dor, que normalmente vai de par com uma desensibilização muito grande, né? Eu acho que isso é um ponto em comum nos nossos consultórios, assim, eu acho que também o paciente, né, assim, do consultório de psicologia, ele vai para terapia ou para análise, muitas vezes movido pela dor, né, assim, alguma coisa muito aguda que aconteceu, ele vai para resolver aquilo, né, e aí, quando ele se dá o direito de permanecer, ele vai vendo que às vezes ele resolve o que precisa resolver e quer ir embora, né? Isso. Mas às vezes ele tem essa sacada de que aquilo foi o gatilho para ele estar ali e ele vai vendo que o trabalho pode ser muito mais profundo, né? E há aqueles também que já vão com essa intenção, eu quero me conhecer mais, eu estou me vendo repetindo coisas que eu não quero mais repetir na minha vida, né? Os hábitos, as posturas, né? Vamos dizer, uma palavra que é comum às nossas áreas, né? Isso. Então, eu acho que isso também é um motor, né? Sim, agora a palavra que você usou da repetição me fez lembrar outra coisa, porque isso a gente vê e eu acho que é uma coisa que a gente vê que dá uma pista da integração do ser, porque os padrões, as repetições, eles se manifestam mentalmente, eles se manifestam nas respostas emocionais, eles se manifestam em padrões de movimento, né? Impressionante. E nesse ponto eu ainda vou me encantando, olha que eu já estou eutonista há um tempão, mas ainda vou me encantando com a lucidez do olhar da Gerda. Ela, por exemplo, existe em eutonia um trabalho que se chama o desenhar por uma parte do corpo. Então, por exemplo, pode ser o desenhar no espaço pela sua orelha. Esse não é um movimento cotidiano, é um movimento bizarro.
Claro que o professor, o eutonista, tem que ter capacidade de convencimento suficiente para a pessoa achar graça em desenhar pela orelha, ou pela ponta do nariz, pelo cotovelo, por onde for. Mas isso é tão terapêutico, é curativo, é tratativo, porque a oportunidade que você está dando é da pessoa andar fora dos padrões, sabe? Então, é muito interessante. É uma coisa que você fala muito também nas aulas, e aí eu entro numa outra questão também, vou juntar duas. Uma é, assim, a importância de você olhar para as coisas que você, no seu corpo, né, que você faz, ou mesmo alguma tensão que você está tendo, olhar para aquilo como se você olhasse pela primeira vez, né, como se você tivesse esse olhar da criança que olha sempre descobre, né, assim, essa curiosidade, né, da pesquisa em cima de si mesmo, né, dentro de si mesmo, né, e então eu queria também que você falasse um pouco dessa proposta que a Eutonia traz, que é do autocuidado, né, porque o eutonista está ali junto com o seu aluno, né, mas ele está dando a ele um espaço para que ele possa ir desenvolvendo ferramentas para que ele possa se autocuidar, não é isso? Exatamente. É a questão da autonomia, viva Paulo Freire, né? Da autonomia do aluno. E eu vejo que é uma coisa, porque tem certas linhas que permaneceram como parâmetros para o trabalho da Gerda. E esse é um, por exemplo, se a gente volta em algo que já conversamos aqui hoje, quando ela diz, eu quero fundar uma pedagogia do movimento que não se baseie em imitação, ela já está falando dessa autonomia. Por exemplo, ela acha que mesclar o trabalho individual e de grupo é importante como um recurso que você tem para que o aluno não fique te idealizando o próprio professor, para que ele vá desenvolvendo a autonomia dele, né? E eu vejo que a eutonia é um recurso muito grande da gente achar graça no cotidiano, porque realmente, digo, no que se repete, né? Que tem a ver com o que você me perguntou, realmente, quando você está em você, e ela chamou isso de presença, né? Você começa a ver que nada se repete, que cada dia é um dia. Ela dizendo, por exemplo, eu acho impossível uma aula se repetir. Mudou a temperatura, mudou o grupo de alunos, de repente alguém não veio, veio um novo, o estado dos seus alunos mudou a pressão atmosférica. Então, a proposta é no sentido de você abrir o olho para isso. Por exemplo, a cegueira que durante muitos anos eu vivi, de achar que uma pessoa todo dia tinha a mesma cara. Nós chegamos a falar um pouquinho disso. Quando eu entrei na maternidade, na função materna, né, foi quando eu comecei a ver, nossa, tem um dia que ela está meio verde aqui, outro dia já é outra cor, a tez mudou. Então, a proposta da eutonia realmente é essa, é um nível, e não está inventando nada, está se dirigindo a uma capacidade humana que temos de percepção muito fina, evocando o título da nossa live, né? Percepção fina de si e do outro. Agora, se isso não foi demandado pela vida corrente, pelo mundo, você tem que se meter com certas práticas para recuperar, para se lembrar, para recuperar essa fineza de percepção e sensibilidade, né? Então,
na eutonia, essa questão da delicadeza, né, inclusive da delicadeza na forma como o eutonista se dirige ao aluno, seja ele um aluno individual, ou seja ele um aluno no grupo, né, um grupo de alunos, né, o cuidado com a palavra, isso tudo é muito importante e talvez seja um diferencial dessa, né, dessa forma de Aham, trabalho, não acha? aham. Acho porque você tem que nem Dalcroze viu no corpo humano um instrumento musical primário que deveria ser incluído na formação do músico, né? Para você exercer essa delicadeza, você tem que se trabalhar artesanalmente, dia a dia, porque não tem coisa mais irritante do que uma pessoa mecanicamente delicada. Então, essa delicadeza, ela tem que ser genuína, ela tem que ter relação com quem você está falando, então implica em exercer a sua capacidade sensível para ver a pessoa através dela própria, né? Então, é um trabalho constante de novo, não deve ser mecânico, é importante tirar férias desse trabalho, né? Tem outra coisa que eu acho que também define muito a eutonia, assim, que faz parte da eutonia, que é uma novidade para mim no trabalho corporal, que são os materiais que são usados, né? Que legal. Eu acho que essa é algo que é interessante. Eu gostaria de te ouvir um pouco falando dos materiais que se utiliza para o contato com o corpo e para o trabalho do corpo. Isso é uma grande sacada, que é a sacada de você tem que investir de atenção para si, para o seu espaço interior, corporalmente revestido pela pele, né? Mas sem se isolar. Então, a Gerda disse uma frase que depois eu fui encontrar também no livro do Merleau-Ponty. Para mim era bem mais fácil ler a Gerda, sinceramente. Então, tudo aquilo que tocamos também nos toca. E isso é muito esperto da parte dela ter percebido isso. E aí ela entra com a proposta dos materiais, para que outros entraram, né? Eu me lembro no Brasil, Lígia Clark, mas é um trabalho que eu não conheço muito. Mas, na verdade, o trabalho com o material, ela traz com os objetos, a Gerda, para trabalhar o contato. Ela distingue toque de contato, né? O contato, para mim, é como se agregasse uma extra dimensão que está sempre presente, mas a gente pode apagar e aí a vida fica rasa, ou a gente pode manter contato com esse nível mais fino de realidade. É bem objetivo, não é nada fantástico, é objetividade, mas é percepção fina. E ela trouxe muito trabalho com bambu, porque ela trabalhava com crianças. Ela teve uma prática muito legal, trabalhou no primeiro centro da Alemanha para deficientes mentais, pessoas socialmente desajustadas e criminosas. Olha que interessante, eu tinha me esquecido disso. Fecha parêntese. Mas ela, trabalhando com as crianças, ela produzia nas aulas umas flautas de bambu. Inclusive, isso fez ela sacar essa coisa do alinhamento ósseo, do esforço justo, porque era penoso. Ela falou, imagina um monte de criança na sua volta querendo as flautas prontas e você tendo que fazer as flautinhas e tal. E aí ela começou a sacar o contato, né? O contato do corpo com o espaço exterior, por exemplo. Mas voltando aos materiais, então ela propôs os bambus, ela trabalhou muito com certas castanhas europeias que não são comestíveis, inclusive tem uma universidade de Estrasburgo, eu acho, não tenho certeza,
que pesquisou essas castanhas, pesquisou eletricamente, eletromagneticamente, você ter castanhas em número ímpar numa das mãos, número par na outra, pesquisar essas correntes, ou seja, o trabalho de contato, né? Isso foi se diversificando. Por exemplo, o Brasil é um país muito grande. Você começa a viajar para trabalhar, para dar aula, tem um material que eu adoro, porque é super leve e não ocupa nenhum espaço dentro da mala. Bom, agora a gente não está viajando muito, que são as bexigas, as bolas de aniversário. Não é um material natural, mas dá muito pano para manga, porque envelopado pela pele da bexiga, você tem o ar que você botou dentro da bola, que na verdade é o mesmo ar que está ao seu redor. Os materiais variados, eles também te fazem trabalhar muito bem a mão. A mão tem muitos ossos, muitas articulações, e sempre ela vai assumir, olha só, a forma do que ela está pegando. Então, você trabalha com uma bola, com bambu fino, com bambu grosso, você tem uma possibilidade muito rica de trabalhar as mãos para dizer o mínimo, né? Mas, basicamente, o material entra, os objetos, sustentando essas referências. A importância do contato fino, do contato que já é fino, e essa sacada, eu invisto a mim de atenção, mas sem me isolar. Eu sei que eu estou sentada nessa poltrona, que tem essas dimensões desse ambiente, que tem uma certa luz, e você tem que encontrar as boas proporções para você. Que proporção de atenção você necessita para você e a proporção de atenção que você pode dispor para fora de você. Que é tudo mesmo, né? Dependendo do nível de consciência que a gente esteja. Então, tem uma frase, né, que você fala que não é sua, mas é do seu colega, que é: o corpo é infinito com pele, não é isso? Como é que a gente pode entender isso, né? O corpo é infinito com pele. Essa frase, eu me lembro um dia que eu entrei no consultório do Rafael Vergara e eu estava escrevendo meu trabalho final de fisioterapia para graduação, e eu escrevi sobre eutonia. E aí eu falei, não sei o que, agora eu vou ter que encontrar uma definição de corpo. Encontrei no Guyton, que era um livro de fisiologia, que era uma página inteira de definição maravilhosa, com todos os sistemas, e ele me olhou e disse: corpo, infinito com pele. Aí eu, caraca, Rafael, chega, me arrepio agora. E foi muito legal, porque na conclusão do trabalho eu digo, tá bom, então quer dizer que a pele reveste a individualidade, né? Mas a gente está viajando no tempo, e além da gente estar viajando no tempo, a gente não sabe tudo da gente ainda. Tem partes... Não sei se a gente já soube um dia, não sei. Mas tem partes que estão veladas. Então, cada vez que você se olha e tem um revestimento que te relaciona com os outros, com o fora de você, cada vez que você se olha, você se encontra com coisas já conhecidas, com coisas ainda não conhecidas, com lugares onde você não andava há muito tempo. E a possibilidade é infinita. Durante muito tempo, eu pensava, caramba, quando eu escutava isso, é infinita, a possibilidade humana é infinito, cada ser humano é infinito. Eu via tanto trabalho para eu resolver, tantas coisas para eu melhorar, aprimorar, que eu pensava, mas e quando eu tiver feito isso, que é meu melhor projeto? O que mais que eu vou fazer? Eu quero é ficar repetindo isso. Hoje em dia, quando eu me lembro disso, eu me digo, puxa vida, você, vamos combinar, era um tanto medíocre, né? Porque realmente
o projeto ele sempre pode crescer, né? Ele sempre pode crescer e cabe o infinito dentro da gente. Hoje, inclusive, lendo a Gerda, ela diz isso, depois que você se situou em relação ao espaço exterior, aí um trabalho importante que a eutonia propõe, você vê que eu gosto de dar uns inícios de aula deitado de lado, é você perceber certas dimensões de lado a lado, de orelha a orelha, de lado a lado dos braços, de axila a axila, etc. e tal. Para quê? Para quando você entra no espaço interior, nas aulas de espaço interior, você não esperar nada de fantástico. É um negócio que vai estar ali naquelas dimensões que você previamente já se lembrou, se familiarizou, né? Quer dizer, é infinito e à medida que a gente vai andando nesse infinito, ele vai ficando infinito, como disse acho que Gilberto, aí eu vim de lá, eu vim de lá. Quer dizer, você vai se familiarizando, andando no chão devagarinho, né? E andando nesse infinito, porque é assim que a gente é, né? Tereza, eu estou olhando aqui a hora, já são 7:02, talvez a gente pudesse abrir os microfones, né? Abrir a possibilidade das pessoas fazerem perguntas. Quem quiser perguntar, pode abrir seu microfone e fazer uma pergunta, e aí a gente vai continuando esse bate-papo, incluindo todo mundo. Tá ótimo. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Posso aquecer com o que já disseram? Sim, sim. Sim. Por enquanto, já colocaram tudo isso como um trabalho lindo de refinamento, encantador. Cida trouxe que são imagens poéticas, lindas e ancoradoras. E a Ludmari é uma fono de Porto Velho que estudou também Maria Teresa no IBMR. Ela disse, ela associou que a Gerda, que você trouxe, que a Gerda disse, sobre o espírito necessita do encorajamento do corpo, ela associou com a fala da yoga, que para meditar, o corpo precisa estar acordado, desperto. Então, veja que toda essa fala está indo para muitos lugares, né? Eu vou enganchar aqui com você, Deusa. Estou vendo aqui no chat que já tem uma pergunta aqui da Camila, né? Ricardo Marcelino, que pergunta como a prática da eutonia pode se dar em tempos de confinamento, que era também uma coisa que acho que vale a pena a gente falar um pouco, porque a gente está exatamente nesse momento de o corpo de casa, sem se movimentar como se movimentava, né? É uma pergunta... Oi? Não, é uma pergunta que emenda com a pergunta que eu faria, né? Que no início da pandemia se achava que não faríamos mais nada e que tudo seria muito igual a cada dia. E você, Maria Teresa, trouxe do quanto cada dia é um dia e não importa que dia nós estamos vivendo, inclusive o da pandemia, né? É verdade. E o quanto nesta pandemia, era essa a minha pergunta, como que a gente pode não esquecer o corpo? Porque nós estamos com muita coisa para assistir. Né? É verdade. E o nosso corpo. Pois a gente está tendo uma experiência, a gente que eu digo, o IBE, Instituto Brasileiro de Eutonia, de cuja equipe eu faço parte, bastante positiva com o tempo da pandemia. Não no sentido de, que bom que não passe nunca, de jeito nenhum. Ansiamos pelo momento da volta ao trabalho presencial, né? Mas temos trabalhado, continuamos eu já vou responder mais detalhadamente, porque nem todo mundo aqui é aluno de formação em eutonia, então a gente vai ver outros aspectos, né? A gente está seguindo com o trabalho de formação, isso demanda trabalho, isso demanda
essa observação fina, você fazer e ver se as coisas funcionaram ou não. Como é que você muda o desenho do curso? A gente está com um projeto pelo Zoom, Viva a Tecnologia, né, se chama hashtag, é até legal falar, Eutonia na quarentena, com aulas diárias, e olha que bacana, nessas aulas se engajaram pessoas que nos formaram, se engajou toda uma geração, vamos dizer, a minha geração, que foi da primeira escola do Brasil, eu vi pessoas que eu não via há muito tempo, eu não estou falando só da importância da gente se ver, eu estou falando do aspecto de profissionais se reunirem, né? A gente convidou nossos alunos que estão na etapa de finalização do curso, porque nós já nos demos conta que isso passou a fazer parte de um currículo de formação. Você tem que orientar seus alunos a trabalharem à distância enquanto isso for necessário. E mais, já nos demos conta individualmente e em equipe que essas formas não vão passar. Eu tenho pessoas que, essa forma de trabalho à distância, que trabalharam comigo anteriormente, que estavam longe e que viram que era uma oportunidade de retomar contato com o trabalho. Quando a pandemia passar, essa pessoa não vai vir da Europa fazer aula semanalmente no Rio de Janeiro. E talvez, eu possa dizer, não, faz aula com não sei quem, em Paris, em Lisboa, não sei o quê, mas ela pode ter a escolha de continuar trabalhando comigo, ou seja, eu acredito que a gente se encontrará com formas híbridas de trabalho. Agora, o mais custoso para o eutonista, e aí talvez eu esteja generalizando a minha experiência pessoal, é uma coisa que eu descobri recentemente, a volúpia do tocar. Eu fiquei 7 meses na roça, e aí eu tive a oportunidade de atender uma pessoa que era um vizinho meio distante, que também estava confinado, ou seja, não havia risco de contaminação. E eu me vi preparando o espaço para receber essa pessoa com os dedinhos, sabe? Ai, que bom, vou segurar um crânio. Agora, a gente começa a ver, por exemplo, você começa a ver que tem uma coisa que acontece entre você, suas mãos, se eu estiver usando as mãos, né? E o corpo do aluno ou paciente, que pode se dar também entre o corpo dele e as superfícies externas de apoio, em termos de variação de pressão. E isso não é só aula de física, não é só uma coisa mecânica, isso alude a saber estar no espaço, isso alude a memórias muito antigas de movimento, dependendo de quem é essa pessoa, de como está a graça que ele e ela vê em si mesma, né? Você pode propondo autotoque, a gente trabalha muito com isso em eutonia. Não substitui o toque de um no outro. Mas quem falou que essa é a melhor forma de se ser tocado? Não sabemos tudo que podemos desenvolver na restrição que a gente está passando a essa forma de contato. Não sabemos tudo, mas já sabemos um pouquinho. E mais, olha que incrível, a Gerda, que eu saiba, não passou por uma pandemia. Mas eu fico vendo você dar aula à distância, você vê a pessoa está na casa dela. Ela está colocando no ambiente da casa dela uma qualidade de consciência, de energia, que antes ficava lá, nos estúdios de eutonia. E isso está sendo colocado no ambiente isso vai mudar tudo. Eu tenho uma filha arquiteta, isso muda o uso do espaço, muda as soluções arquitetônicas, sabe? Tem uma riqueza. Agora, é preciso
o autocuidado, que é uma coisa que eu nem respondi, né? Passou. Você tem que se verificar, poxa, tá difícil, menos contato, não tem dissipação no confinamento, né? Recentemente eu peguei um livro de uns químicos, Prigogine e a Isabelle Stengers, que é uma belga. E o Prigogine, ele fala, o processo do Sol aquecendo a Terra, gerando vida na Terra, gerando trabécula óssea dentro dos nossos ossos, né? Isso se dá pela dissipação, é a energia que tem sobrando que o Sol faz essa coisa toda para a gente, né? Quando eu li isso, eu pensei, bom, uma das questões da pandemia é que não tem como dissipar, você fica com tudo, sabe? Você tem que se virar. São outros tempos, eu não acho que são fáceis e nem que estavam fáceis antes. É onde eu vejo que é importante manter o contato, manter uma conexão com uma extradimensão, faz parte, que não é a negação da realidade mundana de jeito nenhum, sabe? Faz parte do autocuidado, do cuidado de si. Saber ter uma lista com vários itens, saber as coisas que te fazem bem, sabe? Ouvir as músicas que te fazem bem, as vozes que te fazem bem, sabe? Ler o que você gosta, fazer a sua comida. Cada um tem as coisas que gosta e as coisas que não gosta, né? Isso é importante conhecer. Então, é aí que a gente está andando, né? Eu vi que, Tereza, tem umas perguntas aqui, talvez a Deusa também saiba, tenha pescado aí algumas, mas eu olhei aqui mais ou menos por cima e vi que tem umas questões que falam da questão da psicologia e da eutonia, né? Assim, se tem intersecções e se um psicólogo pode fazer eutonia, se a eutonia substitui a psicoterapia, e aí talvez eu possa, você pode falar também, e eu possa falar um pouquinho também do quanto que essas coisas, né, a psicologia e a eutonia, como elas são assim, irmãs, né, de alguma forma, quer dizer, como esse trabalho, ele é assim, é muito interessante poder trabalhar, você como psicólogo, trabalhar o corpo e introduzindo esse conhecimento todo, e esse olhar que a economia propõe, né, é um trabalho muito, muito bem-vindo, né, então um não substitui o outro, né, mas os dois se acrescem, né, se enriquecem, né, e a eutonia não é só para gente da área de saúde, né, eu acho que é bom a gente lembrar, né, que tem gente que faz eutonia, que é bailarino, né, e que vem de várias outras áreas. Talvez você possa falar um pouco como formadora de eutonistas, né, assim, o que você encontra de pessoas que vão se aperfeiçoar nessa área, né? Não tem o pré-requisito, que eu vejo que tem uma pergunta. As pessoas teriam que ser da área biomédica, não tem esse pré-requisito, né? A gente trabalha com uma entrevista inicial, ou seja, não tem... E é como todas as formações, por exemplo, quando a gente começou a formação, ficava aquela coisa da equipe querendo dar a melhor formação. Até hoje a gente quer dar e a gente está fazendo um curso muito legal, não há dúvida. Mas ficava, mas nossos alunos saem sem ter feito isso, sem saber não sei o que, tarará. Eu digo, gente, me mostra um médico, um dentista, qualquer profissional que sai da faculdade no dia seguinte já sabe tudo.
Não é assim, sabe? Você sai da faculdade, da graduação, do curso de formação, nas etapas finais você já tem os estágios, enfim, mas você continua se formando, sabe? Eu acho que é um fenômeno da nossa cultura a gente ver pessoas mudando de área. Isso acontece com relativa frequência, né? Eu mesma, minha faculdade que eu entrei com 18 anos era faculdade de arquitetura que eu não concluí, né? Então, a gente recebe, por exemplo, eu tenho uma experiência muito boa com engenheiro, com físico, sabe? Aí eu acho que já entra a porta, já entra pelo lado da direção do osso, e cada um tem sua porta, né? Mas muitas pessoas chegam porque se trabalharam com eutonia, reconhecem uma transformação, voltando na definição da Gerda, é um processo de amadurecimento, ninguém vira um negócio que não é. Mas você vai abrindo mão de coisas que você bota na lista daquilo que não te faz bem, e você vai se conectando com o infinito, né, dentro de si, com aspectos novos. Então, não existe esse pré-requisito para a formação. Acho que eu me perdi um pouco, na verdade, perguntaram outras coisas. Eu acho que... Oi, uma pessoa fez uma pergunta fechada, não sei por que entrou fechado, e achei interessante. Ela gostaria de ouvir a Teresa falar sobre a respiração no trabalho com a eutonia. Pois é, a Gerda, ela falou a respiração faz parte do sistema nervoso autônomo e se vira muito bem sozinha, no sentido de que em eutonia a gente não vai trabalhar, sobe o braço inspirando, desce o braço expirando, você não coordena a priori a sua respiração com os movimentos que você está fazendo. Agora, uma coisa que ela disse, que eu já ouvi de outras pessoas muito sérias também, é que a questão de você falar na respiração é que assim que você menciona a respiração, se você abrir o olho e olhar ao redor, seus alunos, você já introduz uma interferência na respiração. Hoje em dia, porque as coisas vão mudando, e a Gerda sabia disso, inclusive ela falou, eu sei que eu vou morrer, que meu trabalho vai continuar e que será transformado, né? Ou seja, uma pessoa que via um pouco mais do que um palmo na frente do nariz. E então eu, por exemplo, eu uso a respiração, a Silvia é testemunha, eu uso a menção à respiração. Eu não indico respiração para se combinar com o movimento. Inspira 1, 2, 3, 4, acho isso ruim, acho isso mal feito, Deus que me perdoe. Você tem maneiras indiretas de trabalhar. Se você percebe que o seu aluno está com a respiração bloqueada, insuficiente, você tem maneiras indiretas de trabalhar e é muito mais valioso ele se dar conta disso do que você. Então, eu vou fazer não sei o quê para melhorar a sua respiração. Agora, a menção à respiração, hoje em dia, me vem muito forte. Por quê? Eu acho que é pela própria questão, você começa a ver mais. Então, você olha seus alunos, inclusive pela tela, e você vê eles respirando. Então, você já vai encontrando uma linguagem que é a tal história. Por isso que eu digo, todo o nosso assunto é de comunicação, da gente se comunicar melhor. Você já vai encontrando uma linguagem que fala do que você está vendo. E o aluno se sente ouvido porque, na verdade, você se deu espaço de deixar sair pela sua boca as coisas que estavam dentro dele, né?
E a respiração, ela tem muito a ver com contato, tem a ver com o fato da gente, porque esse era um anseio da Gerda, ela diz, meu trabalho tem o objetivo de que as pessoas percebam o aspecto espiritual do próprio corpo. E perceber o aspecto espiritual do corpo, ainda nos dizeres dela, implica em perceber uma conexão com o cosmos, com tudo, né? Então, numa realidade mais imediata aqui na Terra, a respiração nos permeia a todos. Eu me lembro que quando eu comecei a usar bexiga, eu dizia, então o seu ar está dentro da bola. Aí um dia eu falei, gente, desculpa, não é o seu ar que está dentro da bola, é o ar de todos nós que está dentro da bola, né? Por favor, né? É o mesmo ar, né? E, Tereza, uma curiosidade que apareceu aqui, que eu acho que também você podia falar, é se a eutonia é para qualquer idade, né? Com a eutonia certeza. pode acontecer com crianças, por exemplo? Com certeza, muito importante. Inclusive, nesse aspecto, as crianças elas têm uma necessidade, elas têm pegam rápido, né? As coisas. A Gerda traz um relato, acho legal trazer as histórias dela, que ela, trabalhando com crianças, ela percebeu, ela disse, esse negócio de que as crianças são soltinhas, pois é, olha aí a Martine dizendo, crianças adoram eutonia. E a Martine é eutonista. E então, ela dizendo, essa coisa de que a criança é soltinha, não tem encurtamento, isso não é real. Eu vejo a Gerda falando, desde bem cedo, crianças com encurtamento, com tensão e tal. Então, um dia, ela resolveu trabalhar com os alunos dela essa coisa de sentar de perna cruzada no chão, que ela chamava posição de índio. E no dia seguinte, na porta da escola, os pais, o que você ensinou para essas crianças que eles estão empolgadíssimos com uma tal posição de índio? Ou seja, a criança chegou em casa e falou na casa dela de uma coisa que ela tinha feito contato na escola, né? É muito interessante o trabalho com criança e a eutonia para qualquer idade. Eu já ouvi, por exemplo, Tereza, esse trabalho ele é assim, vou mandar minha mãe, porque ele é mais para idosos, ele é tão delicado. Isso é uma visão muito restrita. Né? A delicadeza é para todos, vamos colocar assim, né? Exatamente. Deusa, você pescou alguma pergunta aí? Inclusive, é uma necessidade, né? É uma necessidade. Pergunta... desculpe. Desculpa eu. Por favor, Tereza. É uma necessidade das crianças se trabalharem. Elas acham graça, elas gostam, você trabalha o contorno. É muito rico, muito legal. Fala. Tem uma pergunta interessante que talvez possa juntar com a última, alguém pedindo para você falar da prática da eutonia e o inconsciente, acho que seria isso, mas lá no fim se pergunta como a gente poderia trabalhar se a eutonia também pode ser útil como ferramenta para trabalhar traumas emocionais e psicológicos. Talvez seja uma coisa Entendi. A eutonia e o inconsciente. A eutonia colabora para que surja alguma coisa profunda no inconsciente. Sim, é como eu falei, né? No modelo que me serve, eu tenho consciência profunda, mente consciente e um corpo físico constituído como ser humano, né? Não tenho familiaridade com esse termo, acesso ao inconsciente, mas, como a gente já fez soar aqui hoje, tenho, sim, muita familiaridade com o fato de que o ser humano não se conhece integralmente, tem partes que estão veladas. Se estão veladas, não estão existindo.
para a pessoa. E, sem dúvida, o trabalho com eutonia, a pessoa tem que ter confiança, aquele tipo de confiança que faz permanecer em contato, porque pode se dar um evento numa aula, mas, na maioria das vezes, é necessário um processo. É que nem aprender uma língua. Você fica ouvindo filme, indo viajar, lendo livro, você não aprende uma língua, eu, pelo menos, em um dia, né? Então, você tem que estar exposto a si próprio, e aí sim, coisas vão se revelando. Muita calma nessa hora, porque não se trata de mudar uma opinião a respeito de si por outra opinião a respeito de si. Se trata de ir entrando em contato consigo. E como que esse contato que você vai trilhando com você, como é que ele se formula em palavras quando isso é necessário, porque não necessariamente tudo será passado por palavra. A palavra é muito específica, ela não é uma bola de tênis, não é uma castanha, não é um bambu, nem tudo tem que virar palavra, mas é importante que o que tem que virar palavra é necessário para a pessoa que vira palavra que esse processo aconteça. E por que eu trago a palavra? Porque quando a gente fala, usa palavras, né, aí a gente já está falando de uma conexão de consciente, do consciente de si, né? E a outra coisa do trauma, graças a Deus, a gente tem procurado desenvolver abordagens delicadas, que não são fracas, ao contrário. Tem muita força, mas é o delicado, porque a pessoa já chega machucada. Você vai machucar mais ainda? Não, você vai abordar ouvindo, aprendendo a ouvir. Obrigado que essa pessoa precisa falar comigo, porque eu reconheço que eu preciso ouvir, sabe? Eu acho que a delicadeza da eutonia, podendo trazer o sentimento forte do trauma que aconteceu, né? Isso, por exemplo. Fala que a palavra não é necessária, mas os sentimentos... Nem sempre. Não tem que ser pela palavra. Eu me lembro uma orientanda minha que me perguntou, eu recebi uma pessoa que sofreu um abuso, como é que eu lido com isso? Eu falei, saiba que isso não foi a única coisa que ela viveu. Não no sentido de minimizar, de tirar a importância, de apagar essa experiência, de jeito nenhum. Mas saiba que isso não foi a única coisa que ela viveu. Então, você tem que tratar a pessoa inteira. Sim. Ampliar, então, né? Dá trabalho. Maria Tereza, eu vi uma pergunta ali atrás que me chamou a atenção e estou resgatando. A pessoa diz, por que será, se você tem alguma explicação, que a eutonia é tão desconhecida? E ela incluiu, você acha que ela deveria ser incluída num plano assim muito maior, como, por exemplo, estar disponível no SUS? Com certeza, a gente já está cadastrado no SUS. Sim? Sim. O SUS fez um levantamento, isso tem alguns anos já, poucos anos. Fez um levantamento, eu até fiquei grilada na época que eu falei, eles querem um levantamento para sair cortando a cabeça de todo mundo. Mas eles fizeram um levantamento de todos os profissionais de saúde das chamadas práticas alternativas. E a gente tem uma associação, a ABE, a Associação Brasileira de Eutonia, que procura cuidar da classe, a ABE divulgou amplamente, gente, se cadastrem, vamos botar o bloco na rua. Então, isso está presente. A eutonia, essa coisa da eutonia ser tão pouco conhecida, isso vem mudando.
né? Vem mudando. Estamos aqui para isso, né, Tereza? Oi? Estamos aqui para isso. A Eutonia está dentro de universidades, está trabalhando no campo da arte, no campo da saúde, dentro das escolas. Não tá, a gente já está com a 11ª turma de eutonia do Instituto Brasileiro de Eutonia, em solo brasileiro. Ok, o Brasil é gigantesco, né? Mas não é mais... Talvez a gente possa pensar, né, Tereza, também num movimento de desvalorização do corpo, de apartamento do corpo, não é? Interessante. Também tem uma influência, né? Então, talvez nesse momento em que a gente também esteja vivendo uma tentativa de aproximação disso, de inclusão do corpo, desse olhar, né? E quem sabe até com esses movimentos todos que a gente está vendo nascer, né, dos feminismos, das inclusões, né? Com certeza. Isso é ponto para a gente, assim, vai trabalhar a nosso favor, né? Eutonia, de poder trazer mais para perto o corpo e dar a devida importância, né? Assim, a ideia de que o trabalho tem que ser forte, né? Ele pode ser delicado e potente, né? Exatamente, exatamente. Tem mercado para todos os gostos. Sim. Tereza, estou vendo aqui que o nosso tempo está... Nós estamos... São 7h32, eu acho que a gente tem, né, Bia, aqui, e caminhando para o encerramento. Mais 10 minutos, tranquilo. Mais 10 minutos. Então, eu ia convidar a Tereza para ela dizer como é que ela gostaria de encerrar, ou trazer ou a gente pode responder mais uma pergunta, não sei, né? Mas deixa você falar. Fazer uma sugestão? Sim. Seria algo que vocês poderiam demonstrar, já que o trabalho é possível por tela, o que é um autotoque para a eutonia? Algo que a gente, quem não sabe nada, pudesse experimentar e ter alguma ideia aqui? Olha, com esse tempo que a gente tem, o que eu posso fazer, Silvia? Claro, claro. Então, o que eu proporia estar cada um no seu espaço, que vocês, na posição em que estão, ou mudando de posição, tem gente que talvez possa ficar de pé, tem gente que talvez possa se deitar, ou permanecer sentado, ou mudar, eu estou na poltrona, quero mudar para outro lugar, que vocês cuidem de estar confortáveis. E aí procurem fechar os olhos, se possível, se isso não causa desconforto. E observar suas zonas de contato com superfícies externas de apoio. Deixa que isso te aconteça, né? Não estou dando uma tarefa para fazer. Mas veja, você pode sentir as áreas onde seu corpo está diretamente apoiado no móvel, através do móvel no chão, ou diretamente no chão. E você vai se permitindo um uso livre do tempo. Você observa uma área de apoio, por exemplo, a planta de um pé. Você não precisa passar por aí rapidinho. Se é importante permanecer um pouco mais, se você constata que esse contato vai mudando, vai se fazendo mais presente. Então, você vai percorrendo desobrigadamente seu mapa de zonas de apoio num tempo que favoreça a sua observação de si.
E você, claro, né, você tem uma responsabilidade consigo com o que você vai observando. Se você observa que poderia se posicionar melhor, você vai fazendo essas pequenas ações a partir do que percebe. Talvez essa atenção consigo mostre a necessidade de soltar um botão, né, de desfazer as pregas da roupa que estejam incomodando. E você observa se o que você está observando, no caso, você mesmo, você mesma, se está parado ou se você percebe movimentos no seu corpo, nos seus tecidos. E se você pode distribuir a sua atenção por essas duas coisas, movimentos presentes em você, se você percebe, e as zonas de apoio nas superfícies externas que estão te oferecendo apoio. Isso. E o que você está ouvindo, né? Os sons próximos, mais distantes, que chegam até você. E estar atenta, atento ao momento propício a fazer o movimento de abrir seus olhos. Então, essa é uma pequena demonstração. Uma entradinha. Um aperitivinho. Isso. E eu agradeço muito essa oportunidade, é muito bom estar num ambiente onde a gente pode falar à vontade de um trabalho que a gente faz e ama fazer, né? E com todos os encontros que a gente viu no início, gente de tantos lugares do Brasil, isso é uma possibilidade da tecnologia que é muito importante da gente estar usando para coisas que a gente ama também. Você ia dar a dica de onde que tem a aula diária? Tá? Hashtag. Deixa eu colocar. Vendo no Instagram e no Facebook, sendo que essa é a hashtag Eutonia na Quarentena, e pode procurar IBE, eu não sei os nomes, mas o Instituto Brasileiro de Eutonia, no Instagram e no Facebook. Agora, em novembro, essas aulas passam a ser segundas, quintas e sextas. E são gratuitas, né, Tereza? São gratuitas. E tem sido uma experiência muito legal. Até conversei com a Silvia outro dia, o rapaz fazendo aula, primeira aula, não era um rapaz, devia ter mais ou menos a minha idade. Mas eu propus esse trabalho que me encanta, dos movimentos de desenhar com a orelha, com a ponta do nariz, e a sacada dele
Ok, não sei o que ele tem de experiência com outros trabalhos, mas o que eu percebo é que a gente tem que estar atenta, porque as pessoas estão procurando e estão chegando com muito boa capacidade de contato, de uma boa recepção ao trabalho, né? Tereza, eu queria te agradecer muito por esse bate-papo tão delicioso e com tanta informação a respeito de eutonia, mas ao mesmo tempo não só informação, mas amorosidade, doação, e eu espero que as pessoas, estou vendo aqui vários agradecimentos passando aqui na minha tela, espero que as pessoas tenham aproveitado e quem tiver vontade de perguntar alguma coisa, a gente já deixou nossos e-mails, e muito, muito grata por você ter aceito o convite e desse bate-papo ter acontecido. Acho que agradeço. Vai te beneficiar, né? É verdade. Agradeço muito também. Olha, você. Eu não estou conseguindo enviar mensagem porque eu não estou muito familiarizada com o chat, tá? Mas eu enriqueci muito, estou maravilhada e agradeço de coração, viu? Parece uma espiral, sabe? Porque eu já tive aula de calatonia, eu já tive... E falava de eutonia lá, mas eu faltei na aula. Então é a primeira vez que eu assisto uma aula de eutonia. Chegou a... É uma maravilha, é uma riqueza enorme, viu? Ampliou meu horizonte, eu agradeço. Muito obrigada. Pela sua presença. Obrigada. Muito. Obrigada a todos. É um prazer em te ver. Oi, Vera! Foi muito bom. Que legal, Vera. Paulista, Vera. Legal, obrigada. E podemos todos abrir o microfone para bater palmas também. Isso eu faço questão. Oi, Filó! Gente, que moça bonita! Agora que eu estou vendo a Paula, a Maria. Oi, Tereza. Muito bom ver vocês aqui. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, boa noite. Beijo, obrigada. Boa noite. Oi, Beth. Lindo. Tem a hora Que mais bom, que bom. Tocante, tocante. Beijo, tchau, obrigada. Tchau. Tchau. Obrigada. Boa noite.